Boa noite, igreja. Amém? Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Amém? É um prazer revê-los mais uma noite nesse segundo série do livro de Isaías, né? E hoje nós vamos estudar a parte do Deutério. O que é Deutério? Deutério quer dizer a segunda sequência que o profeta Isaías escreveu o livro de Isaías. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, que é a proposta do capítulo 40 até o capítulo 55. Então nós vamos fazer um resumo aí. Vamos aqui fazer uma recapitulação do que foi falado no domingo passado. Bom, o livro de Isaías, como nunca havia visto antes, nós falamos no domingo passado, início, e hoje vamos continuar. O capítulo 1 ao capítulo 39, aprendemos sobre a justiça de Deus, santidade a Deus, a corrupção de Israel, eminente julgamento e o exílio como consequência da desobediência. Foi o que a gente aprendeu. Agora, quais as lições que a gente aprende do capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías? Primeira lição: santidade e justiça de Deus. Essa é a primeira lição que aprendemos aí do capítulo 1 ao capítulo 39. A segunda lição, um chamado ao arrependimento. Deus nos chama para arrepender-se. A terceira lição que aprendemos dentro desse capítulo seria o julgamento divino. Ou seja, em breve Jesus irá julgar tudo. E a quarta lição que aprendemos aí é a mensagem de esperança. Que mensagem de esperança? A volta de Jesus a essa terra. E aí, na sequência, temos o servo sofredor, que é a lição que aprendemos também. Depois vem as consequências do orgulho. Depois vem o julgamento e a purificação. Depois Deus emprega a sabedoria de Deus e santidade ao seu nome. E por fim, ele mostra a nova Jerusalém, mostra o orgulho do rei Ezequias, a humildade que ele deveria ter tido, e a relevância moderna, ou seja, a relevância para os nossos dias de hoje, para a gente ter uma vida diferente. Hoje nós vamos aprender, do capítulo 40 ao capítulo 55 de Isaías, o seguinte: nesse contexto vai ser apresentado como um livro da consolação, como a mensagem de esperança, consolo, restauração de Deus para um povo exilado na Babilônia. E aí a seção anuncia libertação do cativeiro, vinda de um novo êxito e superando a experiência original. Antes de darmos prosseguimento, quero convidá-los mais uma vez para a gente orar ao nosso Deus. Santo e bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado pela nova semana e pelo culto nessa noite em adoração a Ti. Ajude-nos verdadeiramente a entender e compreender a Tua palavra pela iluminação do Espírito de Deus em nossas mentes. Abençoe cada irmão e irmã, a cada família que é representada, a cada convidado ou convidada. Que o Senhor abraça, restaura, perdoa e nos prepara para que em breve estejamos com Jesus. Não apenas 1000 anos, mas eternamente com o Senhor. Fique conosco agora e sempre, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz? Amém. Muito bem. Se você pegar o capítulo 40, eu vou resumir aqui do capítulo 40 ao capítulo 55. O subtítulo "O Senhor vem". Por quê? Quando você pega aqui nesse capítulo 40, fala da vinda de Jesus. E aí, quando você chega na segunda parte, vai dos versos 12 até o verso 31, fala da majestade do Senhor, ou seja, do poder de Deus. E aí, quando nós chegamos no verso 31 de Isaías 40, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm, não se cansa, caminham, não se fadigam. Pergunta: estamos cansados? Sim ou não? Estamos cansados. Ao a gente ver tanta coisa acontecendo, a gente está cansado. Esse mundo a gente passa por ele, você vê pessoas morando na rua. São duas coisas, tá? Uma pode ser uma escolha e outra pode ser a questão que a pessoa perdeu as condições, mas ela está na rua.
Você vê pessoas nos locais públicos bebendo, fumando, se divertindo, levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Você vê no meio cristão pessoas também não se preocupando com a vida de Cristo. E alguns pregadores, quando vêm no púlpito, traz uma mensagem talvez conveniente aos ouvidos das pessoas, ou seja, não uma mensagem de arrependimento, de transformação, de restauração e de preparo para a volta de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Ontem alguém disse para mim que foi numa igreja central, não vou citar o nome da igreja, que a pessoa pregou lá e fez uma palestra sobre fobia, e o tempo todo falando sobre fobia. Os irmãos saíram da igreja central, grande, de pessoas que têm. Eu pensei assim, bom, cada um, mas nós devemos pregar quem? A Jesus, a palavra de Deus, não eu não sou nada aqui. Então esse capítulo 40, ele começa com isso, o Senhor vem. No capítulo 41, fala, Deus suscita um Redentor. Quem é o Redentor aqui? É o próprio Jesus. E aí, no versículo 8 de Isaías 41, diz assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Então Deus chama aqui Abraão de amigo. Então Deus quer nos chamar de amigo ou amiga de Deus. Portanto, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. E aí no versículo 10, é um texto que você já conhece, não temos, né? Essa palavra não temos, ela aparece na Bíblia mais de 365 vezes. E aí a gente avança um pouco mais, dentro do capítulo 41, aí quando vai dos versos 21 a 29, aí prova a grandeza de Deus. Pergunto para a igreja, Deus é grande, sim ou não? Sim, porque só de poupar cada um de nós, só de poupar essa raça humana que é pecadora e falha, Deus é poderoso e é grandioso e está acima de tudo e de todos. O capítulo 42, que vai dos versos 1 até o verso 25, fala do servo do Senhor, do cântico do louvor pela salvação do povo. Corresponde a quem? A Jesus Cristo, aquele que vem para salvar o povo. Agora, veja comigo aqui, no capítulo 42, verso 2: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Verso 3: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Esse capítulo introduz aqui 4 passagens que falam que Isaías se torna conhecido como o cântico do servo, ou seja, pode-se designar indivíduos como patriarcas e profetas, entre Abraão, Moisés, Elias e Davi, mas também se refere ao próprio Jesus, que ele que vem nos salvar. Já no capítulo 43, fala só Deus resgata Israel. E no verso 1 ele começa assim: mas agora diz assim o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu o que? Sou eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Nós somos de quem, igreja? Somos de Cristo. Mesmo olhando para a nossa pecaminosidade, olhando para as nossas falhas, nós somos de Deus. Amém? E aqui no capítulo 43, ele vai dos versos 1 até o verso 28, mostrando a misericórdia de Deus e mostrando que nós somos povo de Deus. E no versículo 10 de Isaías 43, ele fala que nós somos o quê? Somos as suas testemunhas, somos o modo de vivência para que outras pessoas possam ver Cristo em nós. No capítulo 44, ele fala que o Senhor é o único Deus. Por quê? Que vai dos versos 1 até o verso 28, porque na segunda parte, dos versos 9 em diante, já fala da loucura da idolatria. Então o povo aqui estava adorando outros deuses, e o contexto aqui é: o Senhor é o único Deus digno de ser adorado. Já no capítulo 45 de Isaías, fala de Ciro, o libertador. Corresponde ao servo, aos profetas também, mas corresponde ao próprio Jesus. E aqui no capítulo 45, verso 23,
Mas 25, ele diz, 45, 25 diz assim: mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Ou seja, somente em Deus há salvação, há perdão, há vida eterna. Portanto, não é através de ídolos. Agora eu pergunto: quais são os ídolos que o ser humano possa estar fazendo? Eu conheço pessoas que fazem do namorado o ídolo, ou do marido, ou da esposa, ou do filho, ou do animal, ou do emprego, ou do dinheiro, ou qualquer outra coisa semelhante. Então Deus condena essas coisas. Ele deve estar acima de tudo, porque Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o provedor de todas as coisas. E Ele está aí ao seu lado, está ao nosso lado. O capítulo 46 vem falando da queda dos ídolos da Babilônia, que vai dos versos 1 até o versículo 13. E também o capítulo 47 é a mesma extensão, que vai dos versos 1 até o verso 15, falando da queda da Babilônia, que ocorreu de fato, porque Nabucodonosor achou que o seu reino seria para sempre. Não foi, aquele império acabou. E aí você vê o capítulo 48 de Isaías, Deus repreendendo a infidelidade de Israel, que vai dos versos 1 até o verso 22. Quando chega no capítulo 49, aqui fala do servo do Senhor e a luz dos gentios. Quem são os gentios? São todas as pessoas que existem no planeta Terra. Será que nós somos o Israel do passado ou o Israel espiritual? O que vocês acham? Somos o Israel espiritual, porque Deus nos chamou da luz, das trevas para a luz. Portanto, aqui em Isaías capítulo 49, me acompanha aqui nos versos 15 e 16, porque nos versos 1 até o 7 fala da questão do Senhor e a luz dos gentios. Dos versos 8 até o verso 26 fala da prometida restauração de Israel. No versículo 15 de Isaías 49 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer do filho, ainda que mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa viesse se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Alguém lê para mim o verso 16 aí, em voz alta. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus mundos estão continuamente perante mim. Ou seja, nós vamos gravar nas palmas de quem? Do Daniel, do pastor Edilson, da liderança da igreja, nas mãos de quem? De Jesus. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Você é a coisa mais preciosa que Jesus tem, que Ele tem, que Ele tem para conosco. Ainda que nós sejamos pessoas que possam enxergar vesgo, que possa talvez faltar cabelo, não importa. Deus ama você, Deus ama a mim. Deus, Ele não olha para as nossas imperfeições, Ele olha para as nossas qualidades. Ele nos ama e quer perdoar e quer salvar cada um de nós. Já no capítulo 50 de Isaías fala o servo do Senhor ultrajado, mas fiel. O que quer dizer isso? Corresponde também a Jesus Cristo também, porque vai do verso 1 até o verso 11. O capítulo 51 fala da palavra de conforto para Sião. Qual a palavra que Deus quer dar de conforto? Olha o verso 1. Ouvi, e vós, os que procurais a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de que foste cortados, e para a caverna do poço do que fostes cavados. O que isso quer dizer? Olhando para a rocha. Quem que é a rocha, igreja? Jesus. Percebe que toda a extensão do livro de Isaías fala de Cristo, assim como todo o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, fala de Jesus. Portanto, o livro de Isaías aqui é uma miniatura apocalíptica, falando de Cristo Jesus também. E aí vai dos versos 1 até o verso 23. O capítulo 52 é a continuidade do capítulo 51, que fala assim no verso 1:
Desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Ou seja, aqui Deus está falando que a salvação é para todos. Olha o versículo 7. Que formosos são os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Vai do verso 1 até o verso 11. Do versículo 13 até o verso 15, já começa falando que dos passos do sofrimento de Jesus, que é o capítulo 53. Gostaria também de ler para mim o versículo 10 do capítulo 53 de Isaías. Isaías 53, verso 10. Alguém lê para mim, por favor. Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Percebe que esse texto aqui devemos compreender no sentido espiritual. Fala de Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha. Se você ler o capítulo inteiro, que vai dos versos 1 até o versículo 13, até o versículo 12, descreve tudo o que Jesus passou por amor a mim e por amor a você. E enfim chegamos no capítulo 54, que fala de um futuro glorioso, que vai do capítulo 54 até o capítulo 61. Esses capítulos aqui falam da restauração, fala da vida de Jesus, da destruição do mal e Deus estabelecendo o seu reino para sempre. Olha comigo aqui o capítulo 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Esse capítulo fala da graça oferecida gratuitamente a todos. Ou seja, Jesus oferece a salvação de graça para todas as pessoas. Portanto, a gente deve entender que esse Jesus em breve voltará e nos dará perdão, graça e salvação. Agora fique atento a algumas imagens que eu quero mostrar para vocês, para a gente entender um pouco mais sobre o livro de Isaías. Bom, primeiro o que aprendemos no livro de Isaías é que do capítulo 39 fala claramente do que nós precisamos fazer. E aí aprendemos sobre a justiça, a santidade de Deus, a denúncia da injustiça, a corrupção de Israel, a iminente ameaça do julgamento e do exílio como consequência da desobediência. As principais lições do capítulo 39, está aqui, ó. Santidade, justiça de Deus, o céu sofredor e as consequências do orgulho. Avançando um pouco mais, nós temos aqui o julgamento purificador e a esperança após o exílio, santidade e sabedoria de Deus, chamado ao arrependimento do Messias, a nova Jerusalém, a humildade e o orgulho do rei Ezequias e a relevância moderna. E aí, o que iremos aprender hoje? Já lemos aqui alguns versos. Nos capítulos 44, versículo, aprendemos as palavras aqui, ó: consolação, esperança e restauração de Deus. Essa segunda parte estamos aprendendo hoje que Deus quer trazer consolo, Deus quer trazer esperança e Deus quer trazer também vida eterna. Porque quando olhamos para o anúncio da libertação do cativeiro, que levou mais de 400 anos, Deus fala: filho, através da experiência que você tem no dia a dia, nós vamos chegar ao reino celestial de Jesus. E aqui está o consolo, a esperança, o contexto do exílio, anúncio do fim do castigo, força na espera, novo êxodo, algo novo, retorno triunfal, preparação do caminho, o servo sofredor, identidade e missão, sofrimento expiatório, ressurreição e propósito, chamado à aliança, convite universal, caminhos e pensamentos de Deus e eficácia da palavra. Tudo isso centralizado na pessoa de Jesus.
E aí a gente avança um pouco mais, e essa estrutura do capítulo 40 e 55 fala claramente a incompatibilidade de Deus como Criador e Senhor da história. Anuncia um novo êxodo, uma nova libertação, uma nova transformação para as nações que em breve virá. Pergunta para a igreja: qual que seria a nova transformação que Deus quer oferecer para cada um de nós e para a humanidade toda? Seria o quê? A volta de quem? A volta de Jesus. A volta de Jesus é a solução eminente para a atualidade em que vivemos. Porque no mundo que vivemos hoje, quando você começa a analisar aqui Isaías 55, olha o verso 1 aqui, Isaías 55, verso 1. A todos vós que tendes sede, vinde o quê? As águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinde neste. Ou seja, aceita de graça a salvação de Cristo. Ele já pagou o preço na cruz do Calvário por nós. Agora ele pede: filho, mantenha fiel a mim, caminha comigo e terás a vida eterna. Consolo e esperança. Isaías 40 destaca a importância do consolo da esperança, ressaltando a soberania de Deus e a promessa da renovação para o seu povo. O capítulo ensina que, mesmo em tempos difíceis, Deus está presente, amém? Você tem passado por alguma dificuldade? Quando tem passado por alguma dificuldade, alguma luta? Também tem passado. Deus está sempre presente conosco. Além do mais, oferecendo conforto e restauração. Aí vem práticas como oração, lembrança das promessas divinas, gratidão e apoio da comunidade e fé. São essenciais para cultivar uma vida de esperança, permitindo que enfrentamos desafios com a coragem e vivamos com um propósito renovado, confiando que na presença constante de Deus. E aí me faz lembrar agora de uns salmos que você pode abrir, deixa marcar Isaías aí. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Salmo 62. Salmo 62, a gente tem um conceito bem interessante aqui, verso 6. Salmo 62, verso 6. Depois você lê todo o capítulo, porque vai dos versos 1 até o verso 12, mas o verso 6 eu acho bem interessante, porque ele retrata que nós devemos ter confiança em Deus, entrega a Deus. Salmo 62, verso 6 diz assim: só Ele é minha o quê? Rocha. O que mais? É a minha salvação, meu alto o quê? Refúgio, e não serei jamais abalado. Só Deus pode salvar cada um de nós. Só Deus pode mudar a nossa história. Por isso o livro de Isaías, como nunca lido hoje da antes, porque de fato fala de Jesus que quer nos trazer salvação. E aí, avançando aqui, vem o contexto do exílio, a mensagem dirigida a um povo desanimado e desesperançoso que vive na Babilônia e questiona o poder de Deus. Pergunto para a igreja: nós hoje estamos vivendo esse período, sim ou não? O que vocês acham, sim ou não? Incerteza, insegurança, miséria, fome, pessoas não se entendem um com o outro, autoridade não se entende, e o mundo está de perna para o ar. Então a gente vive o quê? Desanimado e desesperançoso. Você já viveu isso na sua vida? Ou você tem vivido isso na sua vida? Quantos aqui já viveu isso? Ou tem vivido? Você sabe que isso é uma coisa muito comum. Agora, como alguém chegar para mim e falar assim: ó, a pessoa foi fazer uma palestra na igreja sobre a fobia. Eu falei assim, pensei comigo, uma palestra dessa poderia ser feita no sábado à tarde, reunir o pessoal, mas de manhã você tem que abrir a Bíblia e falar de Cristo. Não importa qual seja a mensagem, mas Jesus deve ser exaltado no público, não é mais ninguém. Mas encontramos pessoas que estão sempre desanimados, que precisam de Jesus. Você veio essa noite, você não veio apenas para ouvir a mim, você veio para estudar a palavra de Deus, você veio para ter um encontro com Jesus, e você vai sair daqui hoje diferente, porque eu entrei de uma forma e agora estou percebendo que ao longo do sermão Deus vai conduzindo a vida e a mensagem, vai conduzindo a gente entende que Deus é que deve ser exaltado, e é Ele que traz paz, alegria, perdão e restauração à nossa vida.
Esse é o poder de Deus para cada um de nós. Além do mais, anúncio do fim do castigo, uma mensagem de consolo e restauração para o povo de Israel, que estava no exílio babilônico. O texto que inicia a segunda parte do livro de Isaías proclama que o período do sofrimento terminou e que a misericórdia de Deus seria o que? Restaurada. A gente sabe que tudo isso vai ocorrer na segunda vinda de Jesus. Mas vamos passar por uns testes finais, vamos dizer, algumas provas finais. Ou seja, um tempo de angústia, que talvez nem todos gostem de pensar sobre isso, mas passaremos por este momento. Então hoje é o tempo da gente confiar em Deus. Diz aí: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, como águias. Além do mais, tudo o que Babilônia construiu foi o que? Destruída. Hoje não existe mais, apenas ruínas. E a queda do Império Babilônico ocorreu por causa do orgulho. E aqui diz que de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Pergunto para você aqui essa noite, igreja: há alguma promessa de Deus na sua vida que não se cumpriu ainda? Ou todas se cumpriram na sua vida? Ou seja, todas as promessas de Deus se cumpriram na sua vida? Bênçãos de Deus para você? Acredito que sim, porque assim como Ele cumpriu lá no passado, Ele cumpre hoje para nós também. Ele ainda fala mais em Salmo 91: pode cair à direita ou à esquerda, mas não seremos o que? Atingido. O Senhor é o pastor e nada lhe faltará. Ou seja, em meio à dificuldade, esse pastor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estará comigo, estará com você. Esse Deus grandioso, esse Deus eterno, que nos ama e sabe o que é melhor para nós. Além do mais, o amor inabalável de Deus. Deus compara o seu amor pelo povo como uma mãe, afirmando que, mesmo que uma mãe esqueça do filho, Ele jamais se esquecerá. O capítulo reforça os nomes das pessoas que estão gravados aqui nas palmas de Deus, indicando que Ele nunca esquece ou abandona. Você já se sentiu abandonado? Você já se sentiu abandonado em algum momento? Você já se sentiu que de fato você foi assim deixado por Deus? Quantos já se sentiu isso em algum momento da vida? Que Deus abandonou você? Não abandonou você, porque Deus sempre está com a gente. É nós que afastamos de Deus. Ainda que uma mãe abandone um filho, Deus jamais abandonará a mim e você. Lembra do texto de Mateus 28 e 20? E eis que estarei convosco todos os dias até onde? Até a consumação do século. Então Cristo está conosco todos os dias até a consumação do século. Então nós acabamos de ler, não vamos aqui, vamos avançar. A missão do servo. O servo tem a restaurar as tribos de Jacó e Israel e ser luz para as nações gentias. Ele é a salvação para os confins da terra, equipamento para o ministério. Deus prepara o servo, tornando sua boca como uma espada afiada e a sua pessoa como uma flecha polida, simbolizando a eficácia de sua mensagem e de sua obra. Faltou a letra A ali. A luta é recompensa. O servo expressa cansaço por ter trabalhado em vão, mas a sua recompensa vem do Senhor. Parece que o trabalho que a gente faz em vão, mas não é. No final teremos a recompensa, que é a vida eterna. Além do mais, Isaías 51 ensina que Deus consola o seu povo aflito, lembrando que através da fé e da fidelidade é que venceremos todas as adversidades e os problemas da vida. Pergunto para você: como anda a sua fé? Como anda a minha fé? Eu sei que no dia a dia, às vezes a minha fé tem ficado um pouco abalada com algumas coisas, mas eu me refugio a Deus, orando, pedindo a Deus misericórdia, graça, força para continuar caminhando na fé. Porque nos últimos dias vamos precisar disso. Porque quando vêm as provas finais, aquele nós seremos testados individualmente ou coletivamente. Então temos que ser hoje, cada dia, ter fé em Deus. Além do mais, pedir a Deus para que prepare o caminho para o novo tempo, restaure tudo, transforma os desertos e traz alegria, traga a água da vida para a nossa vida. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus 5, verso 4.
Além do mais aqui, o despertar e libertação, que é o capítulo 52, ele fala de redenção e paz. O capítulo 52 exorta a Jerusalém a se levantar, se revestir de roupas de festas. Que roupas de festa seria isso? A justiça de Cristo na minha e na sua vida. Além do mais, Deus oferece paz e salvação a um povo oprimido, mostrando Deus presente e poderoso que age em favor do seu povo. E a missão é falar de Jesus, anunciar o reino de Deus. E o capítulo 53 introduz o servo, a figura como Jesus, como já comentamos, e traz alegria, júbilo e louvor, uma forte mensagem de alegria e consolo, pois Israel conhecerá Deus verdadeiramente e se livrará da influência babilônica, vivendo à luz da sua justiça. Além do mais, também consciência da graça. O capítulo é o convite a experimentar e viver a redenção, que é a salvação oferecida por Deus. Além do mais, é conhecido que ela não tem preço, é um presente divino. A mensagem da propagação do Evangelho é aplicada ao Novo Testamento como as boas novas de Jesus, enfatizando a responsabilidade dos cristãos em compartilhar o Evangelho e a confiança em Deus. Há um chamado para confiar em Deus, mesmo nas adversidades, para se preparar para a segunda vinda de Jesus. O texto nós acabamos de ler, Isaías 53:10. Ele morreu na cruz para nos salvar, e em breve ele estará pronto para buscar em você. E aí então será o progresso e a glória de Sião. Tudo será restaurado, um novo céu e uma nova terra, onde diz claramente, se refere ao tema bíblico encontrado no livro de Isaías. Eu já disse, lá do capítulo 54 até o capítulo 61, descreve aí a restauração divina, a paz duradoura e a vinda do Messias. E em breve nós estaremos aqui, no novo céu, na nova terra, onde nós viveremos felizes, e então Jesus voltará para buscar a você. E aí todo o povo é convidado a procurar a salvação. Pergunto para você essa noite: você está procurando a salvação de Jesus? Aí aqui diz mais, universidade, a salvação não é apenas para uma nação, mas é para todos. Chamado ao arrependimento, é preciso deixar o caminho mau, se converter ao Senhor para receber a salvação. Salvação pela fé é encontrada através da fé em Jesus Cristo e o recebimento da graça de Deus. Salvação é pela graça. A Escritura afirma que a salvação é um dom da graça de Deus, não é algo que se conquista pelo próprio mérito, promessa da vida ou de vida. Salvação oferece uma nova vida e esperança da glória eterna. Alguém me disse hoje assim: mas quer dizer que o saco foi abolido e agora nós somos numa nova era. Eu respondi: amigo, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Se toda a Bíblia é inspirada por Deus, eu não posso tirar, nem acrescentar, nem aumentar. Mas as pessoas acham que Jesus veio e mudou todas as coisas. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55:6. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, ore como nunca antes, e esse Jesus em breve voltará e nos dará um lar de eterna felicidade. E aí vamos poder então viver para sempre com Ele. E venha hoje o último slide. Você quer receber um abraço de Jesus? Eu pergunto para você essa noite. Você que me ouviu, você do canal Voz Ativa que estará vendo essa mensagem de manhã, tarde ou noite, a pergunta é: você quer e deseja receber um abraço de Jesus? Quantos aqui que estão hoje à noite aqui na casa do Senhor deseja receber um abraço de Jesus e ouvir as palavras dele assim: vinde, bendito de meu Pai, e entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo? Quantos que desejam isso em sua vida? Eu quero terminar lendo com você, ainda no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 7 e 8. Deixe o perverso o seu caminho, o inimigo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Verso 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso quer dizer o seguinte: que Deus tem planos maravilhosos para mim e para você. Plano de paz, plano de vida, plano de restauração, plano de consolo, plano de salvação e plano de vida eterna. Você deseja ter isso com você? Você entendeu que Deus quer restaurar você, quer restaurar mim, quer colocar paz na minha vida, quer colocar paz na sua vida, quer colocar o Espírito Santo dele em nós, para que nós venhamos fazer a sua vontade? No mundo em que vivemos hoje, as pessoas são testadas nas mais variadas formas. Se você trabalha na área pública, se você trabalha na área de direito, não importa a área que você trabalha, educacional ou vendedor, economia informal, sempre vamos ser testados e provados. Mas Deus diz: aquele que perseverar até o fim, esse vai receber de Jesus a coroa da vida. Quero convidar você a se colocar de pé, entendendo de que você já disse que quer receber um abraço de Jesus, como eu desejo também. E vamos orar a Deus pedindo a Ele que nos ajude de fato a gente obedecer a sua palavra e nos preparar para a sua vida. Feche seus olhos, ore comigo. Santo Deus, querido Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi aberta aqui essa noite. Conduza os nossos passos, perdoa os nossos pecados, fortaleça a nossa fé, derrama sobre nós o teu Espírito Santo e nos ajude, ó Deus, a obedecer, a viver a tua palavra. Traga em nossa mente, em nosso coração, consolo, fé, esperança, ânimo e coragem, e acima de tudo, o preparo para a vida de Jesus. Abençoe cada irmã, cada irmão, a cada família que é representada essa noite, que o Senhor possa abraçar, perdoar, restaurar, resolver os problemas que cada um de nós enfrentamos, ó Deus, segundo a tua graça, misericórdia e vontade, para a honra e glória do teu santo nome e para a bênção e para a nossa alegria também. Fique conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Nós vamos terminar agora